Será que o brasileiro ou o carioca simples de 1930, ele tinha o nível de liberdade que ele tem hoje? Ele poderia falar, fazer, acessar os lugares que ele acessa? E eu estava fazendo essa reflexão aqui enquanto vocês estavam falando e pensando, cara, hoje a gente tem uma aparente liberdade, mas é uma liberdade totalmente cheia de limitações também. Por quê? Isso é uma coisa muito curiosa para a gente pensar. O sistema de comunicação coloca para o jovem das classes mais intermediárias no Brasil hoje um futuro único para ele. Fala, se você saiu desse lugar e dessa classe, você só pode ser isso. Você tem que ser um jogador de futebol, você tem que ser, sei lá, um músico nessa linha. E o cara fica dentro daquela caixinha. Aí você acha que o cara é livre, mas na verdade ele tá dentro de uma tirania ali terrível também. Que às vezes naquela época, por não ter o sistema midiático tão onipresente, não tinha isso. O sistema de controle é maior também, né? Sim, o controle, a própria internet, de controle são maiores. A internet, o smartphone permite um controle muito maior, porque com a Big Data ali, tudo que você clica, dá like, assiste, ele já monta o teu perfil e vai fazendo uma doutrinação pavloviana ali do que você tem que gostar e tal. Nenhum tirano do mundo antigo sonhou tinha ferramenta ter um controle do que o cara tá pensando, meu irmão. Você bota um óculos daquele realidade virtual e vê seu movimento ocular, ele sabe o que você olhou ali dentro, sabe? Consegue interpretar seus pensamentos. Então hoje está muito mais fácil de você dominar multidões, como acontece em países superpopulosos como a China, do que antigamente. Antigamente o imperador chinês ele tinha muito mais trabalho para dominar a galera do que hoje. Pô. Hoje com crédito social, o yuan digital, ele consegue ter uma onipresença do Estado terrível também. Tem um livro incrível do Bertrand de Juvenel chamado O Poder, que ele fala, olha, a realidade do poder nos últimos séculos é que ele só cresce. Ele muda de nome, você cria ilusões para falar para as pessoas, agora você é livre. Mas os mecanismos de controle objetivamente só estão crescendo. O Estado francês de hoje é muito maior que o Estado da época do Luís XIV. Na época do Luís XIV, o Rei Sol. Todo mundo fala, cara, o ápice do poder tirânico. Se ele era o Rei Sol, o Macron é o Rei Via Láctea. Interessante, né? Se bem que o Macron tá passando um dobradinho lá, mas vamos para outro assunto. As províncias francesas, boa parte das pessoas sequer se consideravam franceses em primeiro lugar. O cara fala, eu sou cidadão de Bordeaux. Sequer o cara tinha uma noção clara de quem era o rei da França no período. Então você fala, pô, o rei que tiranizou todo mundo. Você fala, na verdade o cara nem sabia quem era o rei muitas vezes. Aí você pega no mundo atual, você não tem como escapar para lugar nenhum. O mundo inteiro, o cara pega 3 bitcoins, já tem rapidamente um cara lá em cima dele, um drone olhando onde ele está indo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o fato do poder criar mecanismos para fingir que não controla. Você tem direito disso, você é super livre, viu? Você bota até um crachá livre. E aí tem um drone te seguindo, você tem o crachá livre, você tem um QR Code no punho. Deixa eu ver se tu é livre mesmo. Deixa eu ver. Tu é livre, pode passar. E aí quando o cara fala o que é contra o sistema, ele deixa de ser livre. Então isso muitas vezes é ilusório, é falso. Até o Jean-Paul Sartre, que eu não gosto muito dele, ele falava, você é livre para fazer exatamente o que você tem que fazer. Tá mais ou menos nesse naipe hoje. Né? Ou para falar o que você tem que falar. Principalmente falar. Daqui a pouco é pensar. E tem outro problema, se você é escravo das suas paixões, você não é livre. O cara que é viciado, coisa não é livre. É verdade. O cara fala, por exemplo, você pega pornografia, o cara começa a assistir, tá fazendo por uma decisão livre. Depois de um tempo você já não é mais livre, cara. O cara tem uma compulsão naquilo. Drogas, álcool, qualquer coisa. Libido Dominante. Conhece esse livro? Sim, é um baita livro. Livro Dominante é um livro do E. Michael Jones, que é um tijolão desse tamanho. Liberação sexual e controle político. É interessante a história porque ele faz aí ele vai voltar em Agostinho, que é legal, eu sei que o Guilherme gosta. Ele vai falar quando Agostinho fazia a diferença entre 2 modelos de sociedade, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é governada pelo princípio do amor, e o amor ao próximo, né? Você tratar bem o próximo, fazer com o outro que você gostaria que fizesse com você, beleza. O outro é a cidade dos homens. A cidade dos homens é governada pelo princípio que em latim é libido dominante, que você pode interpretar como dominar a pessoa pelo desejo ou o desejo de dominar. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, na cidade dos homens, o que você faz? Você pega os desejos da pessoa e pilota ela com controle remoto em cima dos desejos, dos vícios, né? Das taras do cara. Então, você vê toda essa... Desde o Herbert Marcuse, né? Que é um teórico da Escola de Frankfurt, você vê essa passagem da política lidando com grupos de opinião para passar para grupos de desejos. Né? E a dominação específica pelo desejo. E aí ele vai falar, por exemplo... É mais fácil, né?
Muito Eu mais fácil, admirava o cara. Mundo Novo, em muitos aspectos é mais fácil que Aldous 1984. Ao invés de dominar os caras na bota, Sim. você fala, toma aqui, toma droga, toma prazer, Sim. toma aqui esse negócio, toma esse estímulo, cara, só segue o que eu tô falando agora. O cara segue... Não, em alguns Tem um países, motivo do porquê alguns promovem países esses islâmicos, hábitos, né? os americanos e às vezes o Israel também chega lá, o que eles fazem? Agora chegou a liberdade aqui, você pode assistir filme adulto aí à vontade. Aí o cara fala, pô, esse maluco é gente boa, ele tá me liberando pra ver essas paradas. Tá nada, ele tá querendo ferrar com o cara, entendeu? Claro, o cara é mais frágil, se o cara tá fora de forma, se o cara tá viciado, se o cara tá fraco, ele é mais facilmente controlado pelo sistema. Se o cara tá fit, intelectual, autônomo financeiramente, o sistema tem muito menos poder sobre o cara. Você pega aqui, você vai falar, pô, a cultura dos anos 30 ali todo mundo era... o cristianismo era preponderante. Sim, porque toda cultura tem uma religião. Não importa qual que você vai olhar. E na era atual, você tirou a religião cristã e agora você tem a religião woke, a religião política. O cara criou a ideologia política como uma religião completa. Ela tem os seus adeptos, os seus acólitos. Sim. Eles perseguem todo mundo que é contra. Tem uma Funciona inquisição. como uma religião, né? É religião, né? Eles usam até a tipologia da religião, né? Na Inquisição original, a Inquisição surgiu para acabar com a seita dos cátaros, que inclusive faziam coisas horríveis como matar mulheres grávidas, coisas desse tipo. E você tinha a chance do cara se defender e a chance do cara se arrepender e pular fora do negócio. No zelo atual da religião atual, se o cara falar um negócio, o cara já entra numa esteira, né? o cara imediatamente não tem tribunal, não tem nada. O cara rito atacado, sumário, né? É rito sumário. Excomungado até pelo Tribunal do Povo, né? Porque para você fazer um cancelamento antes sem internet era mais difícil, né? Hoje, o Gilles Deleuze, que é um filósofo francês, ele fala sobre isso, né? Foucault falava sobre a sociedade disciplinar, que é quando você tem um poder central que fica dominando todo mundo, mas agora o poder está diluído, né? Não é mais vertical, é horizontal, ele chama de rizoma isso. Está numa série de livros 1000 Platô, para quem tiver disposição de ler. Então, não é mais o Estado que vem em cima de você e fala, ó, irmão, tá errado, vou te botar no chilindró. Agora é o teu vizinho que fala, ó, vou te denunciar, irmão. Vou clicar aí no botãozinho denunciar aí no WhatsApp aí. Então, hoje, a gente pensa assim, poxa, a gente tem liberdade pra caramba. Mas o cara que te denuncia, em geral, ele tá na real querendo se promover. Também. Isso, né? Tem uma busca claro, incessante pelo poder. de se afirmar. De É um entrar conceito, na oligarquia reinante. é um conceito de violência, tem um pouquinho a ver com o Pierre Bourdieu, que é o sociólogo, que eu tenho várias diferenças com ele também, mas ele tem um conceito de violência simbólica. A violência simbólica tem a ver com mais ou menos com uma seguinte ideia, a grosso modo. É eu me afirmar pela supressão da afirmação do outro. Eu apareço amassando o outro, né? Então, É só isso que tem. isso tá virando padrão hoje em dia também.